O pastor Marco Feliciano, que está atualmente também como deputado federal, foi repreendido por Deus. Ele mesmo conta como foi essa experiência inesquecível que ele teve com o Senhor. Em sua fala, ele fala sobre as suas 4 mulheres. E quando ele disse assim, as minhas 4 mulheres, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Mas quando ele diz as minhas 4 mulheres, aí eu fiquei lembrando como é que surgem as notícias falsas, porque pessoas mal intencionadas, elas editam o vídeo, porque ele fala de suas 4 mulheres, aí fica aquela questão, e o Marco Feliciano tem 4 mulheres, ele não é marido de uma só esposa? Aí alguém, com certeza, corta o vídeo, e aí criam outros vídeos dizendo que o próprio Marco Feliciano diz ter 4 mulheres, mas ele vai explicar. Ele explica no vídeo quem são as suas 4 mulheres, porque na verdade o que me chamou a atenção em trazer esse vídeo aqui para vocês foi justamente essa parte que eu vi em um outro vídeo aí nas redes sociais, dizendo assim, Marco Feliciano e suas 4 mulheres. Isso me chamou bastante atenção e eu vim ver o que de fato tinha acontecido. Vou colocar o vídeo aqui para vocês e queria muito que vocês deixassem aí o comentário. Se gostar do conteúdo, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe aí o seu joinha, o comentário, compartilhe. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Vamos ao vídeo. E eu lutei por isso, isso custa caro. Há 1 ano e meio atrás eu estava sentado lá na minha cama, era um sábado de manhã. Eu falei, finalmente consegui descansar o fim de semana. E eu estava lá, mexendo no celular, quando eu recebi uma visitação. Eu não sei se vocês ainda acreditam que Deus visita. Sabe aquele arrepio, aquele temor do nada? E eu ouvi o Senhor falar aqui dentro de mim, como estão as suas filhas? E por um momento eu pensei nas minhas filhas. Eu tenho uma de 24 anos, uma de 18 e uma de 16. E eu moro numa casa grande, cada uma fica trancada no quarto, adolescente. Peguei o telefone e liguei para uma por uma. Falei, tá tudo bem, desliguei. Daqui a pouco, dobrei o joelho e fui orar por elas. E o Senhor falou para mim, você já falou de mim para suas filhas? Eu falei, elas me vêm pregar. O Senhor disse, não, você já contou as suas histórias para suas filhas. E o Senhor falou comigo, você falou do Deus da sua infância para suas filhas. Eu fui tomado pelo Senhor. Liguei para elas de novo e insisti, papai quer orar com vocês. Elas deixaram o que estavam fazendo, entraram no quarto. Eu disse, só que eu não quero orar aqui, eu quero que vocês vão orar comigo no monte. Ela, como assim, papai? De noite? Eu falei, não, agora. Mas agora, 1 hora da tarde, o sol quente. Eu falei, exatamente. Mas por quê? Eu falei, porque eu preciso mostrar para vocês onde tudo começou. Olharam uma para outra, uma combinou, outra não queria, daqui a pouco resolveram. Liguei para minha esposa e disse, as meninas querem ir comigo no monte. Fomos todo mundo para o monte. Chegamos lá, não é monte, lá no interior de São Paulo não tem montanha, é uma clareira no meio do mato lá. Aí eu cheguei lá, 1h30 da tarde, falei, foi aqui que tudo começou. Sentei elas no banco e contei a história de como Deus pegou um cortador de cana e colocou ele onde ele está hoje. Falei para elas que eu cresci ouvindo presbíteros que não sabiam falar direito. Congreguei em igrejas que tão pequenas eram que não tínhamos instrumentos, não tínhamos som, não tínhamos nada. E cresci ouvindo profecias que saíam de vasos de honra. E todas elas se cumpriram para a honra e glória de Jesus. Quando eu terminei de dar esse briefing, pastor Abel, eu disse, agora nós vamos orar. Cada uma ajoelhou, as minhas 4 mulheres. Quando eu fui ajoelhar, o Senhor falou comigo, você fica de pé. Você vai orar pela sua família e defender sua casa. Eu entrei numa oração de guerra, como há muito tempo não tinha orado. Começamos a orar, era 2h30. Eu terminei de orar, era 3h30, 4 horas. Eu estava suado. Eu gritava, eu esburrava as árvores. Eu gritava com o diabo dizendo, na minha casa não. E eu reivindiquei a minha família. Eu disse, Senhor, eu prego há mais de 30 anos, preguei em mais de 80 países do mundo, e eu ganhei e ajudei filhos de crentes pelo mundo inteiro. Eu não quero perder as minhas filhas e a minha casa. E depois que eu orei desse jeito, eu desabei em pranto. Eu caí e chorei muito. As meninas levantaram, vieram, me abraçaram e choraram comigo. Foi um momento de comunhão muito lindo. Quando eu terminei aquilo, eu falei, agora nós vamos orar para ir embora. E a minha filha mais velha, ela era o meu desafio.
A minha filha mais velha, embora seja linda, não sei se alguém me acompanha nas mídias sociais, já deve ter visto, a Karen é linda, mas ela sofria, ainda não está sendo gravado, né? A minha filha sofria com uma doença psicológica chamada disfunção de imagem. Ela olha no espelho e vê uma coisa feia. Ela ficou 1 ano e meio sem colocar os pés na rua. Dei o melhor carro que ela queria no aniversário dela. Ela andava na cidade com os vidros do carro fechado, botando um insufilme no carro para ninguém vê-la. Eu não consegui entender o que era. Esse psicólogo não resolveu, ninguém resolveu. Uma timidez sem tamanho. Aí eu falei: Jesus, eu preciso de um sinal de que o Senhor está aqui. Aí eu falei para minha filha mais velha: Karen, você pode fazer essa oração, filha? Pedi para ela fazer uma oração, era pedir para morrer. Ela tímida, inclusive com a família. Ela olhou para mim, começou a chorar e disse: o Senhor me ajuda, pai? Ei, é o pastor Marco Feliciano que está falando. Ajudei seus filhos. E a minha filha pedindo oração para orar. Me ajuda a orar, pai? Eu falei: te ajudo, filha. Ela agarrou a minha mão, Abner, e começamos a orar. Ela orava e parava e chorava. Uma palavra, orava e chorava. Daqui a pouco essa menina deu um grito. E ela disse assim: Deus do meu pai, Deus do meu pai, se revela para mim também. Me dá 1% do que o Senhor deu para o meu pai, para eu te conhecer, como meu pai te conhece. Eu caí de joelhos, eu agarrei as pernas dele, eu disse: filha, não é 1%, meu Deus vai te dar o dobro. Eu falei: me perdoa por ter cuidado da igreja no mundo e esquecido de você, esquecido da minha casa, das minhas filhas. E eu orei com as minhas filhas naquele dia. Deus fez uma obra tão grande, mas tão grande, que ontem à noite minha filha me ligou e disse: papai, eu recebi um convite para ir pregar em Moçambique, na África. O senhor vai comigo? Eu disse: eu vou, mas vou ficar sentado na plateia, porque eu quero ouvir Jesus te usar. A única coisa que eu fiz não foi levar minha filha para os livros de Freud, embora sejam muito bons. Eu não levei ela nos maiores psicanalistas, não precisei contratar um coaching. Eu levei ela para o monte, lá onde a gente sai parecendo um porquinho do meio da terra, onde a gente grita. E ainda tem crente, esses crentes que são extremamente importantes, acham que quem vai em monte é tudo maluco, desequilibrado. Aliás, eu acho que a gente é maluco e desequilibrado mesmo. Porque o que Paulo está falando para a igreja de Corinto é um princípio de loucura. E eu encerro aqui. Paulo está dizendo que Deus ama quem é esquizofrênico. Porque esquizofrenia é uma loucura, é uma disfunção mental, é um falsete na psique. E o que é que um doente mental faz? Ele vê o que ninguém vê. Uma pessoa que está vendo vulto, interna. Eu estou ouvindo vozes, escuto o que ninguém escuta, interna. Está todo mundo com frio e a pessoa morrendo de calor. Está todo mundo com calor e a pessoa morrendo de frio. Você não está normal, não, vai no médico. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas veem o que ninguém vê. Elas ouvem o que ninguém ouve. E elas sentem o que ninguém sente. Eu acho que Deus tem um pacto com os malucos aqui nesta manhã. Que esta palavra te encha de fé. Que quando você sair desta convenção, você entre na rua da sua casa e determine aos demônios que mandam naquele quadrado que lá tem dono. Que você é embaixador do reino de Deus. Você tem imunidade diplomática. Onde a planta do seu pé pisar, Deus te dará por herança. Eu profetizo a falência do império das trevas no estado do Rio de Janeiro. E profetizo que na rua da sua igreja, da sua casa, não ficará Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Haverá um reavivamento e a glória de Deus vai possuir a sua igreja. E se você crer nisso, dê um grito de glória a Deus. Gente, isso é muito forte. O pastor Marco Feliciano é um dos homens mais honrados no nosso Brasil, um homem íntegro. Até que tentaram acusar o pastor Marco Feliciano de certas coisas, mas foi provado que ele é um homem íntegro e merece sim o nosso respeito, estima e admiração. O pastor Marco Feliciano teve essa experiência com Deus, gente, e fica aqui uma mensagem para nós que somos pais, que muitas vezes nos preocupamos tanto, né? Com outros assuntos e nos esquecemos da nossa família, dos nossos filhos, sabe? Eu sei que existem muitos pastores que não têm tempo mais para sua esposa nem para seus filhos. É só atendendo a agenda para o mundo inteiro, né?
Não, Marco Feliciano hoje já pregou em mais de 100 países. Ele diz aí no vídeo que mais de 80, mas hoje, 2023, já passou dos 100 países. Muitos pastores vivem viajando o Brasil e o mundo, não levam as suas esposas, não levam seus filhos. E aí, quando pensar que não, ele deixou de exercer o seu maior papel, a sua maior função, que é cuidar da sua família, que é cuidar dos seus filhos, da sua esposa. Aí depois, gente, quando percebe que não, já é tarde demais. Mas graças a Deus que o Marco Feliciano atendeu, entendeu a voz de Deus lhe repreendendo, porque a Bíblia diz que Deus, ele ama e castiga, ou melhor, ele castiga aquele que ele ama. Ele repreende aquele que ele ama. O pai que não repreende o filho é um pai omisso, é um pai vulnerável, é um pai sem responsabilidade. O pai e a mãe tem que corrigir o filho sim, não é tudo que eles querem que a gente tem que dar não. Ai pai, eu quero um iPhone 15, um iPhone 14 Pro Max, e muitas vezes os pais fazem o maior sacrifício sem poder, ficam endividados o ano inteiro, um cartão de crédito para pagar a prestação em 12 vezes para dar um celular a um filho que muitas vezes é ingrato, que muitas vezes não merece, sabe, que não reconhece o valor dos pais. E às vezes a gente contribui para que isso aconteça. Nós precisamos saber lidar com os nossos filhos, sabe, gente? Não é porque você pode e você tem que tem que dar tudo o que o seu filho pede. Não, não. Você tem que ensiná-lo a viver com o que tem, a viver com o que não tem também, sabe? Porque depois, quando ele crescer, que tiver o caráter formado, aí ele vai dizer assim, meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou. É melhor você fazer seu filho chorar hoje do que ele te fazer chorar amanhã. E amanhã pode ser tarde demais. Eu acredito por demais no testemunho do pastor Marco Feliciano, que Deus falou com ele. Porque o crente, o cristão que nunca foi confrontado por Deus, né? É porque está tudo errado. Nós somos confrontados constantemente. Essas profecias que é só de bênção, meu filho, eu tô te agradando de ti. Continue assim, meu filho. Vou lhe dar um carro, vou lhe dar uma esposa, vou lhe dar um emprego, vou te dar um noivo, vou te dar uma casa nova, vou abrir as portas. Só profecia de bênção, 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 bênção. Desconfie da boca desse profeta, gente. Viu? Na Bíblia Sagrada, os profetas corrigiram mais, exortaram mais do que trouxeram uma mensagem assim de dizendo assim, Deus se agrada. Não, 90 e tantos % é só dizendo assim, se converta, entre no caminho, vigia, se levante, cuidado, senão você vai, enfim, estão me entendendo? Verdade ou mentira? Não se engane, gente, não se engane pelos falsos profetas, entenda, não se engane com os falsos profetas das lives. Não são todos os profetas, os homens de Deus que fazem lives que são falsos profetas. Eu estou dizendo apenas que é a maioria que fica trocando a profecia por presentinho. Quando você coloca o presentinho, aí o seu nome sai e ele diz, Deus manda lhe dizer o seguinte, Rosa. Deus manda lhe dizer o seguinte, Francisco. O Alisson, Deus manda te dizer isso. Se você não manda o presentinho aqui, não sai o seu nome. Então que Deus é esse? É porque o povo gosta de ser enganado, sabe? Quem é de Deus sabe escutar a voz de Deus. Cuidado, gente, muito cuidado. Eu creio, você acredita no testemunho do Marco Feliciano? Que Deus abençoe a família do pastor Marco Feliciano, abençoe a sua família. Eu desejo um feliz ano novo para todos vocês, em nome de Jesus. Amém.